Mais de 1.000 mortos em 2 dias de guerra entre Israel e Hamas. Ao menos 1.120 pessoas, 700 em Israel, 413 na faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia, morreram em 2 dias de guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, que capturou uma centena de israelenses em uma ofensiva que fez o Estado judeu de surpresa. O inimigo ainda está no terreno, diz o exército de Israel no domingo à noite. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu aos israelenses que se preparassem para uma guerra longa e difícil, e o exército anunciou que ia evacuará todos os habitantes das áreas próximas à faixa de Gaza. A ofensiva lançada no sábado por terra, mar e pelo ar do Hamas, que governa Gaza, deixou até agora mais de 600 mortos e 2.000 feridos em Israel, 200 deles em estado crítico, afirmou o governo. Os bombardeios lançados em resposta por Israel contra Gaza causaram 370 mortes e 2.200 feridos, indicou o Ministério da Saúde do enclave palestino. É uma guerra secular, né? Milenar. Não é? Milenar. É milenar, porque assim, essa questão, ela já, para quem já estudou um pouco de história, para quem já estudou um pouco de história da religião, a gente sabe que isso é um conflito que remonta a Moisés, né? Você sai do Egito, né? Você sai do Egito e vai para a Terra Prometida. Não é? E aí você chega na Terra Prometida, já começam os conflitos com os povos que já estavam ali estabelecidos, não é? Os filisteus, os cananeus, os jebuseus e os tantos... Deus, né? E tá lá, tanto história da humanidade como história da religião, tá lá presente. Tanto que quem estuda história, chega uma hora que quando você lê livro de história, parece que você está lendo a Bíblia, não é? Porque eles batem, muitas informações ali, elas batem principalmente nesse conflito, né? Israel e palestinos, Israel e os islâmicos, inclusive. Então, o que acontece? Aí você traz isso que vem de milênios, não é? Vem de milênios, esse conflito. E aí a gente traz um pouco para nós agora, que é quando ali, eu acho que década de 50, década de 40... quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que vem ali a tentativa dos acordos, não é, de pacificação do mundo, e aí se estabelece, inclusive, a tentativa com a criação da ONU, da criação do Estado de Israel, né, efetivamente talvez mais consolidado, e aí a promessa e o compromisso das nações do mundo em também se garantir a criação do Estado palestino, não é? Só que, não é, o Estado israelense, ele, né, consolidado de uma forma mais efetiva, porém o Estado palestino não conseguiu essa mesma consolidação dentro da história, não é? E aí, volta e meia, a gente vê esses conflitos ali na faixa de Gaza, não é? Ali Cisjordânia, e aí Jerusalém, Tel Aviv, ali acontecer de tempos em tempos, estoura, não é? Esses conflitos entre as duas nações, né? A nação palestina e a nação israelense. Então, é outra questão. Em primeiro lugar, que a gente deve pensar que a guerra, ela vai atingir os mais frágeis, não é? Que é a população civil, que são as mulheres, que são as crianças, né? Que são as pessoas que vivem em condições financeiras, né, desfavoráveis. São mais próximas do alcance dos mísseis. São elas que vão ser atingidas em primeiro lugar. São elas, não é? Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. A questão é que quando você vê, não é que o pessoal, os palestinos, eu acho que eles são, nesse sentido, eles são mais atrevidos, não é? Eles são, não é? Eles, assim, ou é tudo ou nada para eles, porque o poderio bélico, não é, dos palestinos frente aos israelitas é
desproporcional, gente. Porque Israel é um dos Ele tem um Estados apoio, mais né? apoio, Ele tem apoio de inteligência, grandes formação. e poderosas nações no mundo todo, né? O povo, né? A nação israelita tem esse, eles têm esse apoio, né? Das nações, tanto que a gente vê que agora agora no final de semana, quando estoura, já vem, né? Os Estados Unidos, a Europa, de uma forma geral, ela já declara o apoio a Israel, não é? A Israel. É claro que aí a ofensiva foi iniciada pelos palestinos, né? Os palestinos, né? Começaram a guerra. É o Hamas que deu, né, o primeiro passo para o início desse conflito. Mas é outra questão. Eu acho que é preciso entender um pouco mais de história, esses conflitos milenares, não é? E aí entender que, na verdade, se deve lutar ou se buscar realmente para que se busque, não é, o diálogo, o retorno ao diálogo. Eu acho que um pouco diferente, inclusive, da questão da guerra da Ucrânia, né, que está aí se arrastando há mais de ano, não é? Parece que o povo até esqueceu, viu? As pessoas esqueceram. Parece que nem tem mais guerra. É comum, né? Tem uma guerra lá. Isso, mas está lá, viu, gente? Né? Rússia e Ucrânia continuam em guerra, não é? Continuam em guerra. Então, quer dizer, está lá, mas tu vê, a população se acostumou. Virou normal a guerra. Qual a guerra de hoje? Vamos assistir. Caiu na normalidade a guerra, mas está lá, gente. Continua, as pessoas continuam morrendo. Está lá, continua a guerra na Ucrânia, né? E a Ucrânia e a Rússia se arrastando há mais de um ano. Agora é uma novidade esse conflito, né? Israel. Tirou o foco de uma para colocar para outra. Para outra, entendeu? No entanto, uma dá sustentação à outra, não é? Uma vai dar sustentação à outra, não é? Então, quer dizer, e aí nisso quem vai sofrer é a população, são os civis, não é? Tanto que nas leituras que eu fiz sobre esse conflito, a grande maioria das vítimas são civis. Na maioria, mulheres e crianças, não é? E essa questão, você falou bem da Ucrânia, semana passada nós noticiamos que metade de uma vila desapareceu na Ucrânia, depois de ataques de mísseis russos. Então agora, você vê o número de mortos em 2 dias de conflito, retaliações. O mundo tá num momento tão difícil, pós-pandemia, problemas financeiros no geral. Uma crise econômica global. Uma questão da fome no mundo que aumentou. O mundo cresceu e não se preparou na questão da saúde. A barreira na saúde é enorme para ser superada. É necessário investimento e tudo mais. E os conflitos agora, o custo financeiro dos conflitos e o impacto em todo o mundo, né, dessa crise. Além da Ucrânia, agora na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza.